Testemunho de um jovem que se afastou por um sonho e a misericórdia de Deus. Quero compartilhar com você um testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um jovem que, por causa de um sonho, quase perdeu tudo, mas Deus, em sua infinita bondade, o trouxe de volta. Se você já passou por dúvidas, se já sentiu o coração pesado por algo que não entendia, assista só comigo como o Senhor age na vida daqueles que o buscam de verdade. O começo de tudo, um jovem na igreja. Lucas tinha 22 anos e era um jovem ativo na congregação. Desde criança, ele havia sido criado nos caminhos do Senhor. Seus pais eram irmãos fiéis, e ele desde cedo aprendeu a amar a casa de Deus. Com 16 anos, depois de ouvir a palavra com atenção, ele se arrependeu dos seus pecados e foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas, como está escrito nas Escrituras. Lucas não era perfeito, mas tinha um coração sincero. Gostava de participar dos cultos, ajudava na limpeza do templo e sempre que podia, ia às reuniões de jovens. Ele sabia que a vida cristã não era fácil, mas confia no Senhor. Até que um dia, algo aconteceu que abalou sua fé de uma maneira que ele nunca imaginou. O sonho que abalou sua fé. Era uma noite como outra qualquer. Lucas havia chegado cansado do trabalho, jantou com a família e foi dormir. Mas naquela noite, ele teve um sonho muito vivo. No sonho, ele via uma amiga de infância, uma moça que ele conhecia desde a escola, mas que nunca havia se interessado pela igreja. No sonho, ela estava sorrindo para ele, chamando-o pelo nome e dizia: Lucas, você não precisa mais ir naquela igreja. Você é bom, Deus te ama do jeito que você é. Não precisa de tudo aquilo. Ele acordou assustado. O sonho tinha sido tão real que parecia que a voz dela ainda ecoava em seus ouvidos. Lucas ficou confuso. Por que eu sonhei com isso? Pensava. Será que Deus está me dizendo alguma coisa? Ele não entendia, mas aquele sonho não saía de sua mente. Nos dias seguintes, Lucas começou a sentir um peso no coração. Ele continuava indo aos cultos, mas sua mente estava dividida. Será que eu estou perdendo meu tempo? Pensava. Será que Deus realmente se importa com tudo isso? Ele não contava para ninguém o que estava sentindo, nem para seus pais, nem para os irmãos mais velhos. Tinha vergonha de admitir que um simples sonho estava abalando sua fé. O afastamento silencioso. Com o passar das semanas, Lucas foi se afastando aos poucos. Primeiro, deixou de ir às reuniões de jovens. Depois, começou a chegar atrasado aos cultos. Sua oferta, que antes era dada com alegria, agora era feita sem convicção. Ele ainda orava, mas suas orações eram curtas, sem a mesma sinceridade de antes. Sua família notou a mudança. Sua mãe, preocupada, perguntou: Filho, está tudo bem? Você não está mais o mesmo. Lucas respondia com um sorriso forçado. Estou bem, mãe. Só estou um pouco cansado do trabalho. Mas não era só cansaço. Era uma luta interna. O sonho tinha plantado uma semente de dúvida em seu coração, e essa semente estava crescendo. Ele começou a pensar: talvez eu não precise mais disso. Talvez eu possa ser feliz sem a igreja. E assim, sem perceber, Lucas foi se afastando cada vez mais. Ele parou de ler a Bíblia, parou de orar com frequência e finalmente deixou de ir aos cultos. Sua vida espiritual estava se apagando como uma vela sem oxigênio. As consequências do afastamento. Sem a presença de Deus em sua vida, Lucas começou a sentir um vazio. O trabalho, que antes era uma bênção, agora parecia um fardo. Ele se sentia sozinho, mesmo quando estava rodeado de pessoas. Suas amizades fora da igreja não preenchiam o espaço que só Deus poderia ocupar. Uma noite, depois de um dia difícil, Lucas se sentou em seu quarto e começou a chorar. Ele não entendia o que estava acontecendo. Por que eu me sinto assim? Pensava. Eu tinha tudo, e agora não tenho nada. Foi então que ele se lembrou das palavras que ouvirá tantas vezes nos cultos: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Ele percebeu que ao se afastar, havia perdido a direção. Mas ainda assim o orgulho falava mais alto. Eu posso resolver isso sozinho, pensava. E continuou se afundando. A intervenção de Deus. Deus, porém, não desampara seus filhos. Mesmo quando nos afastamos, ele continua nos chamando. E foi assim com Lucas. Certo domingo, enquanto passeava sem rumo pela cidade, Lucas viu um grupo de irmãos distribuindo folhetos com convites para um culto especial. Entre eles estava o irmão Paulo, um cooperador que ele conhecia desde a infância. Paulo o viu e com um sorriso se aproximou. Lucas, que bom te ver. Há quanto tempo, irmão? Como você está? Lucas sentiu um aperto no peito. Ele queria fugir, mas algo o segurou ali. Estou bem, irmão Paulo. Só passeando.
Passeando sozinho num domingo? Por que você não vem conosco? Hoje tem um culto muito bom. Lucas hesitou. Ele não queria ir, mas também não queria ser rude. Eu não sei, irmão. Não estou me sentindo muito bem. Paulo olhou para ele com um olhar cheio de compreensão. Lucas, a gente sabe quando algo não está bem. Se precisar conversar, estou aqui. Mas hoje, venha conosco. Só hoje. Algo na voz de Paulo tocou o coração de Lucas. Ele não sabia explicar, mas sentiu que aquela era uma oportunidade. Talvez Deus estivesse lhe dando uma última chance. O culto que mudou tudo. Lucas entrou no templo com o coração pesado. Ele não sabia o que esperar. O culto começou, e enquanto os irmãos cantavam, ele sentia uma luta dentro de si. Será que eu ainda pertenço a este lugar? Pensava. Mas então, o irmão que estava dirigindo a reunião começou a falar sobre o filho pródigo. Ele leu a passagem de Lucas 15, onde Jesus conta a história do jovem que pediu sua herança, gastou tudo e quando tudo deu errado, voltou para a casa do pai. O pai, em vez de rejeitá-lo, correu ao seu encontro e o recebeu com amor. Aquelas palavras ecoaram no coração de Lucas como um trovão. Isso é sobre mim, pensou. Eu sou aquele filho. Eu me afastei, gastei tudo que Deus me deu, e agora estou aqui quebrado. As lágrimas começaram a descer por seu rosto. Ele não conseguia mais segurar. Quando o irmão fez o apelo para que aqueles que estavam afastados voltassem para Deus, Lucas não resistiu. Ele se levantou, foi até a frente e chorando pediu perdão a Deus. Os irmãos o rodearam, orando por ele. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A revelação de Deus. Depois do culto, Lucas procurou o irmão Paulo e contou tudo. Ele falou sobre o sonho, sobre as dúvidas, sobre o afastamento. Paulo ouviu com atenção, e quando Lucas terminou, ele disse: Irmão, Deus permitiu que você passasse por isso para mostrar algo muito importante. Aquele sonho não veio de Deus. Foi uma armadilha do inimigo para te afastar. Mas Deus é maior. Ele te trouxe de volta porque te ama. Lucas ficou em silêncio, refletindo. Ele nunca havia pensado dessa maneira. Sempre achou que o sonho era um sinal, mas agora via que tinha sido enganado. E sabe de uma coisa, Lucas? Continuou Paulo. Deus usou até esse sonho para te ensinar uma lição. Se você não tivesse se afastado, não teria sentido tão profundamente o valor de estar na casa do Senhor. Agora você sabe, sem Deus não há paz. Lucas sentiu uma paz que não sentia há meses. Ele entendeu que Deus não o havia abandonado. Pelo contrário, ele o havia guiado de volta. À restauração. Nos dias seguintes, Lucas voltou a frequentar os cultos com regularidade. Ele se arrependeu de verdade, pedindo perdão a Deus e aos irmãos. Começou a participar novamente das reuniões de jovens e desta vez com um coração renovado. Um dia, enquanto orava, Lucas sentiu um desejo forte de ser batizado no Espírito Santo. Ele já havia recebido esse dom antes, mas agora queria uma renovação. Pediu aos irmãos que orassem por ele, e em uma reunião de oração, Deus o encheu novamente do seu espírito. Ele começou a falar em línguas com uma alegria que não sentia há muito tempo. Lucas também sentiu o desejo de ajudar outros jovens que estavam passando pelas mesmas dúvidas que ele. Ele começou a visitar alguns que haviam se afastado, compartilhando seu testemunho. Muitos deles, ao ouvirem sua história, também voltaram para a casa do Senhor. A lição aprendida. Hoje, Lucas é um jovem firme na fé. Ele sabe que as provas virão, que as dúvidas podem surgir, mas também sabe que Deus nunca o abandonará. Ele aprendeu que o inimigo usa de muitas maneiras para nos afastar do caminho, mas que quando nos voltamos para Deus com um coração sincero, Ele nos recebe de braços abertos. Uma vez, ele compartilhou com os irmãos. Eu pensei que aquele sonho era um sinal de Deus, mas na verdade era uma armadilha. Se eu não tivesse voltado, não sei onde estaria hoje. Mas Deus é fiel. Ele não desiste da gente, mesmo quando nós desistimos dele. Uma palavra para você. Se você está lendo este testemunho e se identifica com a história de Lucas, saiba que não está sozinho. Talvez você também tenha tido dúvidas, talvez tenha se afastado por causa de algo que não entendeu. Mas Deus está te chamando de volta. Ele não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração. Não espere mais. Volte para a casa do Pai. Ele está te esperando de braços abertos. Como está escrito em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Se você está passando por uma luta, não desista. Continue firme. Ore, busque a Deus, fale com os irmãos. A vitória virá. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A profundidade da restauração, como Deus trabalha nos bastidores.
Quando Lucas voltou para a igreja, não foi um retorno fácil. Ele chegava aos cultos com o coração pesado, ainda carregando a culpa por ter se deixado enganar. Nas primeiras semanas, evitava olhar nos olhos dos irmãos, temendo julgamento. Mas a congrega não é lugar de condenação, é lugar de perdão. E foi exatamente isso que ele encontrou. Um domingo, após o culto, o irmão José, um cooperador mais velho, se aproximou dele com um sorriso tranquilo. Filho, você sabe por que o Senhor te trouxe de volta? Lucas baixou a cabeça, sem saber o que responder. Não foi para você ficar se castigando, não. Foi para você ver que ele nunca te largou. Mesmo quando você pensou que estava sozinho, ele estava lá te esperando. Aquelas palavras o marcaram. Não eram apenas palavras de conforto, eram uma confirmação. Porque, na verdade, nos meses em que Lucas esteve afastado, sua mãe nunca deixou de orar por ele. Todas as noites, antes de dormir, ela se ajoelhava ao lado da cama e pedia a Deus que o trouxesse de volta. E não era só ela. A irmã Maria, sua professora da escola dominical, também intercedia. Até o irmão Carlos, que trabalhava com ele na oficina, orava em silêncio, pedindo que Deus abrisse os olhos de Lucas para a verdade. A oração que mudou tudo. Uma noite, depois de um dia exaustivo no trabalho, Lucas se deitou na cama e pela primeira vez em meses chorou. Não eram lágrimas de revolta, mas de cansaço espiritual. Ele sentia como se tivesse corrido em círculos, tentando encontrar paz em coisas que só o deixavam mais vazio. Foi então que, sem planejar, ele murmurou: Deus, se o Senhor ainda me ouvir, eu não aguento mais assim. Me ajuda. Não houve voz do céu, não houve visões. Mas algo dentro dele quebrou. Uma paz que ele não sentia há muito tempo começou a invadir seu coração. Ele não sabia na época, mas aquela era a resposta às orações de sua mãe, dos irmãos, da igreja inteira. No dia seguinte, ele acordou com uma certeza: precisava voltar. Não por obrigação, não por medo, mas porque sentia falta de Deus. O reencontro com a verdade, o batismo que lavou a alma. Quando Lucas decidiu se batizar novamente, não porque o primeiro batismo não valia, mas porque ele precisava desse recomeço, muitos não entenderam. Alguns até murmuravam. Mas ele já foi batizado antes. Mas o irmão Paulo, que o orientava, explicou com sabedoria: batismo não é só água, meu irmão. É um coração se rendendo. E o coração dele tá diferente agora. Deixa Deus trabalhar. No dia do batismo, quando Lucas desceu as águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: um fardo sendo tirado das suas costas. Não era só a água, era como se Deus mesmo estivesse ali, lavando suas dúvidas, seus medos, suas rebeldias. Quando saiu da água, os irmãos o abraçaram. Alguns choravam. Sua mãe, que estava na primeira fila, não conseguia conter as lágrimas. Meu filho, Deus te trouxe de volta. E foi ali, naquele momento, que Lucas entendeu: Deus não o havia abandonado. Ele só estava esperando o momento certo para mostrá-lo. A provação que veio depois, quando o inimigo não desiste. Mas o inimigo não gosta de ver uma alma restaurada. Poucos meses depois do batismo, Lucas começou a enfrentar tentações fortes. Sonhos estranhos voltaram. Desta vez, não eram visões de anjos, mas pesadelos, vozes sussurrando. Você acha que Deus realmente te perdoou? Você não merece isso. Ele acordava suando, o coração acelerado. Chegou a pensar em desistir novamente. Mas dessa vez ele já sabia como lutar. Uma noite, depois de mais um pesadelo, ele se ajoelhou no chão do quarto e orou: Senhor, o inimigo está tentando me derrubar de novo. Mas eu não vou cair. O Senhor disse que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu creio nisso. E pela primeira vez ele falou em línguas, não como um dom ostentoso, mas como uma arma espiritual. Era como se seu espírito estivesse clamando coisas que sua mente não conseguia expressar. No dia seguinte, os pesadelos pararam. De restaurado a restaurador, o jovem que virou instrumento. Lucas não ficou só na sua restauração. Ele começou a visitar outros jovens que, como ele, tinham se afastado. Não com sermões, mas com sua própria história. Um deles era o Rafael, um rapaz que tinha saído da igreja depois de uma briga com os pais. Lucas o encontrou em um bar bêbado e não o julgou. Só sentou ao seu lado e disse: Eu já estive onde você tá. Pensei que estava livre, mas estava só me afundando. Deus me tirou dessa lama. Ele pode te tirar também. Rafael não voltou no mesmo dia, nem na semana seguinte. Mas 3 meses depois, ele apareceu na porta da igreja com os olhos inchados de chorar. Eu não aguento mais essa vida. Me ajuda. Hoje Rafael é batizado, frequenta os cultos e até ajuda na escola dominical. E tudo começou porque alguém que já tinha caído estendeu a mão para ele.
A lição que vai além das palavras, o silêncio de Deus que fala mais alto. Muitas vezes a gente acha que Deus só age através de grandes sinais. Mas na vida de Lucas, Deus agiu de maneiras que muitos não perceberiam. Através da oração de uma mãe que não desistiu. Através de um irmão que deu um envelope com dinheiro justo quando ele mais precisava. Através de um sonho ruim que, em vez de afastá-lo, o fez buscar a verdade. Através do silêncio, porque às vezes Deus não fala alto. Ele sussurra no coração. Lucas aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. Uma palavra para quem está lendo: Deus não desistiu de você. Se você está lendo isso e pensa, mas eu já caí tanto. Será que ainda tem jeito? Ouça bem. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Talvez você tenha se afastado. Talvez tenha acreditado em mentiras. Talvez tenha até blasfemado, como Lucas fez em seus momentos de raiva. Mas Deus não desiste das suas ovelhas. Ele está te chamando de volta. Não com gritos, não com castigos, com um amor que não muda. Se você está com medo de ser julgado, saiba que a igreja é um hospital de almas, não um tribunal. Se você está com vergonha, lembre-se, todo mundo que está firme hoje já caiu um dia. Se você está duvidando, peça a Deus: Senhor, ajuda minha incredulidade. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:06. Não espere se sentir pronto. Volte hoje. Porque o inimigo quer que você espere. Mas Deus está dizendo: venha. O final que é só o começo. Hoje, Lucas não é mais aquele jovem confuso. Ele é um cooperador na obra do Senhor, ajuda na evangelização, visita os doentes e, acima de tudo, testemunha com a vida que Deus restaura. Uma vez, ele disse aos jovens da congregação: eu já pensei que Deus tinha me abandonado. Mas hoje eu sei, Ele estava só me esperando do outro lado. Cada queda, cada erro, cada noite de choro, tudo isso fez parte do caminho para eu chegar onde estou hoje. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Porque no final das contas, a história de Lucas não é sobre Lucas. É sobre um Deus que não desiste, que não larga a mão, que trabalha em silêncio, mas age com poder. E se Ele fez por ele, Ele pode fazer por você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.